A partir de agora, na Cultural FM, programa Vozes da Educação. Apresentação Mariela Faller. Cultural. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Cultural FM. O Vozes da Educação de hoje está no ar e vai com uma mensagem muito especial, porque estamos celebrando o Dia Nacional do Poeta, comemorado exatamente hoje, dia 20 de outubro. E esse é um espaço, dedicado para a gente dar voz a todos esses que representam aí todo o contexto educacional formativo do nosso país. Para celebrar essa data, o nosso bate-papo de hoje é com Gabriel Gil, publicitário e criador do projeto Parna Rappers, que traz os poemas do século XIX para o presente, por meio do rap e da inteligência artificial. Você pode participar também desse bate-papo, enviando mensagens pelo WhatsApp da rádio, 5199-662-0405, ou deixando seu comentário na nossa transmissão ao vivo. E tem mais, hoje tem sorteio especial, já foi disponibilizado lá no Instagram da rádio as regrinhas de como participar. O sorteio é um vale-livro no valor de R$100 e 2 caixas com 15 mudas de flores cada. Para concorrer, envie para o nosso WhatsApp a seguinte mensagem: Viva a poesia! O primeiro ouvinte que enviar essa frase ganha os prêmios. Como vocês já podem ver, quem está acompanhando aí no YouTube, no Facebook da rádio, já estou dividindo a tela com o nosso querido Gabriel Gil. Bem-vindo, Gabriel! É uma alegria muito grande te ter aqui com a gente. Vou repetir também o que eu falei mais cedo, que pelo visto não deve ter saído, de agradecer pelo convite, pelo espaço. Uma alegria estar aqui, ainda mais nessa data tão bonita, tão especial. Para falar um pouquinho de mim, né? Eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro e sou publicitário. Eu trabalho na parte de criação, especificamente sou redator, mas na criação é mais sobre, ter ideias, formatar ideias, e desenvolver ações, ativações comerciais, o que for, que chamem a atenção, que gerem um retorno positivo para as marcas. E enquanto você está ali no meio da criação de uma agência, tem sempre um trabalho de buscar novas ideias, novos caminhos, propostas criativas que possam ser interessantes para algum produto, para algum serviço, e que quando uma marca abraça e consegue levar essa ideia para o mundo, né? Então, o Parna Rappers ele surgiu originalmente dentro de uma agência, com essa ideia de tentar fazer um projeto musical que combinasse rappers da atualidade, Emicida, Negrali, D2, né? Tem grandes nomes, com poemas antigos, do século XIX, juntando aí, teria essa dualidade, do passado com o presente, da conexão pela palavra. Então, surgiu mais ou menos por aí, mas aí eu mostrei para uma marca, ela não topou, tudo bem. Depois eu troquei de emprego nessa agência, eu tentei fazer acontecer, não consegui, tentei em outros lugares, para outras marcas. A ideia nunca conseguiu assim ver a luz do dia. Paralelamente, eu sempre, desde o começo aí da IA generativa, que eu gosto de ficar estudando, aprendendo, mexendo nas ferramentas. E no ano passado eu já tinha percebido que assim, as ferramentas de produção musical já estavam num bom nível. E aí eu falei assim, eu acho que eu posso talvez resgatar aquela ideia que eu tenho já assim, há 10, 15 anos. Mas aí acabou não rolando, e aí o tempo passou, chegou final de março, início de abril desse ano, as tecnologias já tinham avançado nesses meses entre ter pensado em resgatar e fazer alguma coisa,
E eu falei assim, inteirinha a geração de imagens e de vídeos tinha avançado também. Eu falei assim, acho que eu posso usar aquela ferramenta de música, fazer as músicas e também clipes e fazer vídeos aí de rap com esses poemas antigos. Fiz um protótipo, gostei, mostrei para 2 pessoas, gostaram também. E aí comecei a lançar e publicar ali em abril e tem sido um retorno muito positivo, muito generoso, muito especial de ver tanta gente gostando dessa ideia, desse projeto. Sim, porque são 50 vídeos, né? E tu tá aí quase, passou já da metade do teu projeto, então o pessoal que ainda não começou a te seguir pode começar e ter certeza de que vai vir mais por aí ainda, né? E as letras dos poemas que aparecem, elas estão na íntegra nos teus vídeos, né? É importante também ressaltar isso, que quando tu faz o teu trabalho, tu não modifica a linguagem, a estética do poema, né? O resultado é, ao mesmo tempo, educativo, artístico e contemporâneo, valorizando, de fato, a letra como ela foi produzida lá no século XIX, né? Isso eu achei fantástico também. Exato, o projeto trabalha só com autores cujas obras já estão em domínio público, e a ideia de fazer 50 é porque eu acho que, assim, é bom quando o projeto tem início, meio e fim, porque se não deixa um negócio, se deixa em aberto, aí uma hora parece que você abandonou. Então, lá atrás eu pensei, acho que 50 dá para fazer, 20 seria um pouco, 100 seria demais. Cheguei no 50, estou chegando aí, espero fechar ainda esse ano. Sim, sim. Gabriel, antes de a gente ouvir alguns vídeos, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que caracteriza os poemas parnasianos, né? Eu acho que é importante também para o público estar ligado e fazer essas conexões, né? Esse é um movimento literário que tu traz de volta aí na forma de rap. O parnasianismo, bem como a gente conversou na primeira vez que nos encontramos, tu trouxe que é do século XIX. O que te chamou a atenção nesses poemas para te fazer pensar nessa criação, sendo que eles têm assim uma perfeição formal, eles têm uma objetividade na escrita, né? Sem falar de toda a métrica, toda a estética que eles trazem também. O que te chamou a atenção assim nesses poemas? É, eles, justamente isso, né? Eles tinham o rigor pela métrica, né? De ser perfeitinho, e eu acho que quando a gente leva isso para a música, tem um encaixe muito bom. Então, claro, o Brasil tem grandes poetas, grandes poemas, mas às vezes você tem um belíssimo poema, mas sei lá, se ele for meio desconstruído ou não tiver uma métrica, sei lá, meio padronizada nos versos, na hora de musicar não fica tão bem, não soa tão bem. No parnasianismo não, tá tudo ali certinho, cravadinho. Então, na hora de virar um rap, né, que tem tudo a ver, fica um encaixe perfeito, assim, de... E tem grandes nomes no Brasil, né, como Olavo Bilac, Raimundo Correia e Sim. tantos outros. Muito bacana. Então, podemos mostrar o primeiro vídeo agora, compartilhar com os ouvintes e com os internautas. A gente vai trazer, então, agora, pessoal, o vídeo de Vicente de Carvalho, o poeta Velho Tema 1. É o vídeo 28 da coleção de 50 ali, da proposta do Gabriel. Vicente de Carvalho nasceu em Santos, São Paulo, em 5 de abril de 1866 e faleceu em São Paulo no dia 22 de abril de 1924. Foi um poeta, advogado, político, conhecido como poeta do mar, por retratar em seus versos a natureza e a condição humana. Então, agora eu vou colocar o vídeo, o vídeo 28, que o Gabriel fez para nós. Pode ser? Atenção, então. Só a leve esperança em toda a vida
disfarça a pena de viver, mas nada nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda, o eterno sonho da alma desterrada, sonho que atrás ansiosa, embevecida, é uma hora feliz sempre adiada e que não chega nunca em toda a vida, essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca pomos onde nós estamos. Gabriel, esse poema fala sobre a busca pela felicidade, essa leve esperança que disfarça a dor de viver. Como que foi transportar essa reflexão tão filosófica para o universo do rap, né? Como que tu pensou nessa ideia toda da estética do vídeo ali? Bem, em termos de estética em geral, né, o projeto Parna Rappers, ele busca dar essa nova vida aos poetas, né, e aí tudo usando imagens e cenas geradas com inteligência artificial e sempre mostrando esses poetas, né, como se estivessem nos dias de hoje, nas roupas de hoje, no estilo do rap, hip hop de hoje. E esse vídeo especificamente foi um princípio de teste que eu quis fazer, de fazer algo diferente, de usar animação, e eu acho que contribui também para essa busca pela, né, essa esperança que o poema diz um pouco também, misturando os estilos. E nesse especificamente, né, ele tem o Vicente, né, sempre indo de um lugar para o outro. Ele começa correndo, aí ele corre pela cidade, aí ele sai voando, aí ele chega num palco, está dançando, ele sai, vai para a árvore, depois está no carro em movimento, né, de estar ali sempre nesse movimento para ter um encaixe ali um pouco com o poema. E musicalmente também é sempre interessante quando eu lá na produção, porque às vezes assim, são necessários muitos testes para algo efetivamente ficar bom. Então, para cada música que é publicada, para o mesmo poema, tem umas 10 que foram descartadas. Porque às vezes é uma letra, sei lá, vamos supor, mais, sei lá, mais filosófica como essa, outras vezes é um pouco mais pesada, outra hora é um pouco mais neutra. Então, também a música tem que combinar um pouco com os versos, né? Então, essa música por si, né, chegou num ritmo que dá ali uma certa alegria esperançosa para os versos, e aí casado com esse movimento contínuo do personagem, né, em busca pela felicidade, e que também conversa um pouco, né, com o fato do projeto Parna Rappers ser publicado, né, no Instagram, no TikTok, no YouTube e todas as redes sociais, que todo mundo também está buscando pela felicidade e através de toda essa linguagem das redes sociais. Olha, eu amei esse, foi um dos últimos que eu te pedi, né, para compartilhar, se a gente podia estar usando ele no episódio do programa, foi muito bacana mesmo, essa mensagem da felicidade, que é uma busca constante, né? E a gente está, nesses tempos líquidos, vivendo cada vez mais isso. Aí vamos falar sobre um outro também que tem aqui, que eu acho... A gente separou 4. Se tu achar que dá para a gente falar dos 4, a gente continua, pode ser? Claro, vamos nessa. Aí a gente separou também aqui A Dúvida, do Emílio de Menezes. O anterior era do... Deixa eu ver aqui. Vicente Carvalho. Isso, eu falei certo. Acho que eu falei errado antes, né? Acho que eu falei que era do Emílio, né? Mas era do... Mas, enfim, vou colocar, então, agora o próximo, gente, que é do Emílio de Menezes. Espera aí. Bora, DJ. É nova
nova aparição, mas sendo nova é a mesma que há muito me procura e se me foge. Há muito se apalpa e lá esgueira sem coleios de lesma. Se a sigo só lhe encontro um rastilho fortuito para bem definir embalde resma. Todo papel estrago em vão traço circuito em que a devo prender se agora trava antesma. Logo é jogral que ri num ridículo intuito. Ora é duro pedroço, ora é um frouxel de paina. Ora olhar amortece, ora lhe avia volume. Ora agita as paixões, ora as paixões amaina. O gesto do perdão e o gesto trigesume. E este mal esboçada em tua eterna faina. Sócia eterna do amor, fonte do eterno ciúme. Eu acabei falando, mostrando logo o vídeo, mas eu quero também trazer uma pequena contextualização do Emílio de Menezes, que nasceu agora, esse em Curitiba, 4 de julho de 1866, e veio a falecer no Rio de Janeiro, em 6 de junho de 1918. Poeta, jornalista, cronista, conhecido por seu humor refinado e pela crítica social elegante. Esse a gente consegue ver, né, Gabriel, nesse poema, o tom cheio de contradições, ora denso, ora leve, né? Como que foi para ti trabalhar esse ritmo emocional e transformar ele assim no rap? O que tu tem para nos dizer assim sobre esse projeto, sobre esse vídeo? Assim, como eu falei, né? Originalmente, o Parna Rappers era um projeto musical. Então, tudo começa pela música. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu faço a música, testo, mudo, experimento. Esse foi uma música que eu achei interessante, que ela conseguiu manter uma base assim bem grave, mas que a voz ficou um pouco aguda e tem umas notinhas agudas ali, melódicas. Então, é sobre isso, né? O nome do poema já diz tudo, a dúvida. Então, se ele tem essas contradições nos versos, tem também esses equilíbrios e contrastes na música e também no clipe, né? De às vezes ele tá parado, às vezes ele tá andando, às vezes ele tá ali se apresentando e passando ali às vezes está na cidade, às vezes está no campo. Cada vez que tu explica, eu consigo compreender um pouco melhor do teu processo de criação. Então, agora, entendendo melhor ainda, você pega a primeira sonoridade que você já tem ali explorada, aí atribui a ela ali o poema que você escolhe, então, mais ou menos por esse caminho, ou tô entendendo de forma equivocada? Não, é mais ou menos isso, porque eu tenho uma lista já de vários poemas para serem parte do projeto. Não tem exatamente uma ordem bem definida, tem uma base só, mas aí o que? Então agora chegou a vez de, sei lá, agora vamos fazer. Vamos não, né? Porque eu sou eu que faço tudo. Vou fazer um do Emílio. Então eu peguei essa dúvida, faço a música, então, já que agora já tem essa música, como é que eu posso fazer? De repente vai ter uma cena dele andando ali, uma cena dele pensando num terraço, né, os rabiscando no papel que são destruídos, né, ele olhando ali fixamente para a câmera, e no final meio que assim, sabe, tá seguindo o caminho dele porque a dúvida vai permanecer, né, a sócia eterna do amor, fonte do eterno ciúme. Sim. Ô, Gabriel, agora a gente vai falar sobre duas poetisas que tu também fez. A primeira delas é a Júlia Cortinez, o poema Alma Solitária. A Júlia Cortinez, que nasceu no Rio de Janeiro, em 31 de maio de 1868 e faleceu em 1949. Foi professora, poetisa, ativista, uma das principais vozes femininas do parnasianismo brasileiro, né? A sua poesia fala de solidão, introspecção e da busca do pertencimento. No geral, a parte poética dela é essa. O que tu poderia nos dizer sobre
a construção desse teu trabalho. Aí depois eu boto o vídeo para as pessoas verem, fazer um pouquinho diferente agora. Claro, primeiro que assim, eu sou um publicitário, eu não sou um acadêmico, né, de poesia, mas eu achei muito interessante pesquisando para fazer esse projeto, você vai encontrando algumas coisas super interessantes. Então, nas minhas buscas para ter, né, mulheres que participassem também fizessem parte, né, do projeto, eu encontrei a obra da Júlia e tem muitos relatos da galera falando do quanto ela não foi uma poetisa tão reconhecida, que teve um alcance tão grande. Ela só publicou 2 livros. Então, recentemente, na semana passada, saiu um outro vídeo dela e tem alguém lá fez esse comentário: a Júlia merecia ser mais reconhecida por tudo que foi. Então, acho super interessante que até uma descendente dela já comentou. Eu não sei o grau de parentesco, mas ela comentou que, pô, que gostou do projeto e que adorou a iniciativa. Mas aí, assim, para falar um pouco desse poema específico, né? É um poema que mostra um pouco dessa imensidão da solidão. Então, tem algumas cenas, né, dela sozinha no deserto vasto, ela até cita deserto no poema, mas tá ali sozinha, mas mantém sua força, mantém sua pose e persiste, né? E estamos aqui em 2025 e as obras dela, os textos, as palavras e os versos continuam atuais. Sim, tu conseguiu, por meio desse teu trabalho, trazer essa voz feminina de volta para a gente, né? Tu colocando ela no nosso contexto, na contemporaneidade. Que bacana, parabéns pelo reconhecimento que tu teve aí da familiar dela, né? Isso é muito rico, muito bacana mesmo. Então, vamos com Júlia Cortinez. Alma Solitária. O que sentias era o que ninguém sentia. O ódio, o amor, a saudade, a revolta tremenda. Não há ninguém que te ame, te console e entenda. Ninguém compartilhou tua funda agonia. A alma que possuí, acreditaste um dia. Indiferente, vai a trilhar outra senda. Do infinito deserto ergueste a tua tenda. Em meia solidão da paisagem vazia. E ora num voo audaz, ora num voo incerto. Entre o fogo do céu e a areia do deserto. Asa da aspiração, finalmente cansou. Mas a tua ansiedade, a tua angústia calma. Sobre o abismo cavado entre as almas. Ó alma, ninguém para transpô-lo. Uma ponte lançou. Olha aí, pessoal, vocês puderam conferir o relato do Gabriel, né? Essa questão do deserto, essa questão toda da solidão sendo trazida aí pela Júlia Cortinez. Nós temos agora uma quarta poetisa que também vai ser homenageada nesse dia do poeta de hoje, com o trabalho do Gabriel, no projeto Parna Rappers, que é a Francisca Júlia. Autora, o poema que a gente vai trazer aqui é o Musa Impassível 2. Porque esse poema dela é em 2 partes, né? A primeira você não utilizou ainda, eu acho que já fez, né, Gabriel? Não? Não, ainda não. Que eu vi que tinha 1 e 2. E a Francisca Júlia, ela nasceu em Xiririca, atual Eldorado, em São Paulo, em 31 de agosto de 1871, e faleceu em São Paulo em 1920. Ela é considerada a musa do parnasianismo, símbolo da perfeição formal e da força estética desse movimento poético de escrita, né? Gabriel, esse é um dos poemas mais emblemáticos, assim, do parnasianismo, pela pesquisa que eu fiz, né? Como que foi dar voz e ritmo a essa musa impassível? Na primeira vez que nós conversamos, eu te disse que esse tinha sido o que eu mais tinha curtido, né? Eu achei fantástico. Ele não sei nem te explicar bem o porquê, se é só a questão
não é só a questão da letra, mas a sonoridade, o jeito como tu coloca os últimos versos dela ali, para mim, foram muito impactantes, né? O que tu pode compartilhar com a gente sobre esse teu processo de criação em relação à Musa Impassível? A Francisca Júlia foi logo de cara, né, a primeira mulher do parnasianismo que eu encontrei quando estava pesquisando para começar tudo. E ela tem uma obra incrível. Eu acho que essa música específica ficou gostosinha, ela tem umas viradas, né? É importante frisar, né? Todos os vídeos do Parna Rappers utilizam sonetos, que tem 14 versos. E isso ajuda um pouco a minha vida também. Isso também é um bom motivo para usar os poetas do parnasianismo, porque aí a música fica com mais ou menos 1 minuto de duração, o que é pô, uma boa secundagem. E eu acho que essa música ela ficou com uma vibe gostosinha ali, e mesmo tendo só 1 minuto, ela tem uma viradinha. Então, tem as cenas mais próximas, as cenas mais distantes. Ela está passando lá pelas colunas gregas. Então, dá uma calma de espírito. Muito bacana. Vou colocar, então, pessoal, o quarto e último vídeo que a gente selecionou hoje para o programa, que é Musa Impassível 2. Tá aqui. Ó musa cujo olhar de pedra que não chora, gela o sorriso ao lábio e as lágrimas estanca. Dai-me que eu vá contigo em liberdade franca, por esse grande espaço onde o impassível mora. Leve-me longe, ó musa impassível e branca, longe, acima do mundo, imensidade em fora, onde chamas lançando ao cortejo da aurora. O áureo plasto do sol nas nuvens só alavanca, transporta-me de vez numa ascensão ardente, a deliciosa paz dos olímpicos lares, onde os deuses pagãos vivem eternamente, e onde num longo olhar eu possa ver contigo passarem através das brumas seculares os poetas e os heróis do grande mundo antigo. Gabriel, quando eu entrei em contato contigo foi porque eu li uma reportagem sobre o teu trabalho no site do G1. Foi um domingo, dia 5 de outubro, né? Abri os feeds de notícias e vi o teu trabalho. Fiquei encantada. Já logo te mandei uma mensagem, tu muito generoso, querido, acolhedor, aceitou conversar comigo, eu te expliquei o projeto para te participar, né? E desse momento aqui hoje. E é justamente para a gente também conseguir trazer um pouquinho do teu trabalho para junto do contexto da sala de aula, né? Então, agora eu gostaria de perguntar para ti, assim, como é que tu consegue ver o teu trabalho para além do valor artístico, né? Porque eu, como professora, já consegui ver nele o potencial pedagógico, né? Como que tu imagina, assim, que professores, estudantes podem estar trabalhando, né, esses vídeos em sala de aula? Tu já tem recebido mais contatos de professores, pessoas dessa área da educação, pensando no uso pedagógico do trabalho que tu tem produzido? Sim, e foi um pouco surpreendente o quanto isso engajou professores de português e literatura. E com o tempo eu passei a entender melhor por que, né, criou uma conexão tão grande com esse público, mas achei super interessante que até, assim, alguns professores já entraram em contato comigo para falar que queriam levar para a sala de aula, ou que já levaram para a sala. Teve uma professora do interior de São Paulo que até montou uma aula online que disponibilizou gratuitamente para a galera usar alguns vídeos do Parna Rappers em sala de aula. Eu acho que, assim,
né, considerando, né, acho que é um argumento que pode ser usado em diferentes décadas, né, mas poderia ser usado quando eu era um adolescente na sala de aula, né, mas a gente vive nesse mundo em que o adolescente querendo mais é não ficar lendo ali o livro e ver outras coisas no mundo. E às vezes, né, quando você está ali lendo um poema denso, complexo, tratando, né, sobre qualquer reflexão mais complexa, e você tem que decifrar isso numa leitura com palavras que nem são mais usadas, vira um processo. Então, só que se você, antes dessa leitura, você poder mostrar assim, olha, vamos ouvir uma música. Aí, pá, você ouve a música. Aí ela tem uma melodia, ela tem um swing, ela tem umas coisas interessantes ali na letra. De repente você não consegue entender tudo, assim, pô, você gostou, não gostou da música? Mas ninguém vai gostar, nada vai agradar todo mundo, né? Mas algumas pessoas já podem gostar. Assim, pô, vamos estudar mais essa letra e entender que, pô, isso era um poema do século tal, do autor que falava sobre isso, desse jeito, ele falava desse jeito por causa disso. Então, acho que foi até um comentário que alguém fez em algum momento, que era o que antes exigia decifração, agora convida a escuta, né? Então, eu acho que isso resume bem a questão pedagógica que o projeto tem de, assim, se está difícil da galera se abrir, tem outras formas de apresentar aquele mesmo material e provocar as mesmas reflexões que as palavras causam, é, antes ou depois da leitura. E, assim, sem perder o impacto, né? Porque, no fim, são só as ferramentas que mudaram e não o poder da palavra. Verdade. E é muito bacana saber que tu utiliza uma ferramenta totalmente contemporânea, que é a inteligência artificial. Tu usa algum programa específico de inteligência artificial para produzir os vídeos? Olha, tem diversas ferramentas para todos os tipos de usos e acessos, né? E cada um pode usar, digamos, o seu pincel. Para as músicas, eu uso sempre o Suno, que é uma boa plataforma musical. Para as imagens, eu já uso alguns serviços diferentes, como o Image Effects, o Flux Context, o Runway, o ChatGPT, o Nano Banana, mais recente. E para transformar tudo isso em vídeo, tem o Kling, tem o Veo, tem o Runway também. Depois é juntar tudo, editar num programa de vídeo, pode ser um programa tão simples quanto o CapCut, não precisa ser nada muito complexo, para botar também os letterings, exportar e publicar. Muito bacana, muito obrigada. E aproveitando, pessoal, eu gostaria de poder falar também um pouquinho sobre os poetas que nós temos aqui na nossa cidade, Gabriel. A gente tem um coletivo chamado Café com Poesia, que toda primeira quinta-feira do mês faz um recital poético em um shopping aqui da nossa cidade, em Torres. E logo mais a gente vai ter um programa aqui, está estreando agora no dia 6 de novembro, a primeira quinta-feira do mês de novembro, o programa Poemar, que vai ser aí apresentado por um destes poetas, o Newton Teixeira. Então fica aí o nosso abraço, nosso reconhecimento. Faço uso hoje do trabalho do Gabriel também para celebrar e homenagear todos vocês, poetas, poetisas que estão nos acompanhando, em especial o coletivo Café com Poesia, e já convidando todos vocês, né, que estão aí com a gente para curtir, né, celebrar mais poesias com esse programa novo que a gente vai ter aí na rádio, falando justamente sobre essa questão da produção poética também aqui na nossa região. É um espaço dedicado, então, à poesia, à arte e às vozes poéticas da nossa comunidade. Gabriel, muito obrigada por compartilhar conosco toda a tua arte, a tua visão, né? E o teu projeto esse
tão inspirador, né? Que foi uma forma muito linda. Eu estou muito feliz, muito grata por ter aceitado. Uma forma muito linda da gente celebrar hoje esse Dia Nacional do Poeta, fazendo referência aí ao teu projeto Parna Rappers. Antes de a gente encerrar, eu gostaria que tu pudesse deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, né, internautas, especialmente para quem acredita que a poesia ainda pode transformar o mundo. O que tu poderia deixar aí de mensagem para nós? Com certeza, né? Eu acho que é um pouco daquele meu último comentário no bloco anterior, que assim, as ferramentas podem até mudar, mas o poder da palavra permanece, né? Então, se hoje as pessoas entram lá e veem um vídeo do Olavo Bilac, do Augusto dos Anjos, do Cruz de Souza, e falam assim, nossa, essa letra se manteve tão atual, né? E aí chama de letra porque está na música, né? Mas são os versos dele. E eu só tento traduzi-las de uma forma ali que explora tecnologias atuais, mas a palavra vai continuar poderosa em toda forma, como já era no século XIX, como será no século XXII. Isso aí. A gente recebeu algumas mensagens durante o programa aqui no WhatsApp da rádio, inclusive também já ouvintes participando do sorteio, que logo mais eu vou revelar. Mas quero compartilhar contigo, Gabriel. A Luciana Reis de Torres falou assim: que programa inspirador. Adorei ver a poesia se misturando com o rap. Parabéns ao Gabriel e à Rádio Cultural por valorizarem a arte brasileira. Também teve outro comentário aqui sobre o teu projeto. O projeto Parna Rappers é prova de que educação, cultura e tecnologia podem andar juntas. Orgulho da nossa rádio cultural. Muito obrigada. Quem falou foi o Carlos Brito, de Passo de Torres, que é a cidade vizinha aqui a Torres, né? Muito obrigada, gente. Também teve pessoas participando de Florianópolis, Porto Alegre, Sombrio e Araranguá. Eu vou ler só mais uma, tá, Gabriel, para finalizar ali. É uma que acho que foi quando tu estava falando sobre a Júlia Cortez, né? A pessoa falou assim, a Carla Menezes, de Sombrio. Disse, que emoção ouvir Júlia Cortez em ritmo de rap. Amei essa mistura do clássico com o contemporâneo. Então, né, mais uma pessoa aí que também está dando voz, valorizando o teu trabalho em relação à Júlia, né? Que eu acho que, bem como disse, ela foi a única que escreveu 2 livros, você falou, né? Muito interessante. Então, pessoal, agora chegou a hora de apresentar o ganhador do prêmio. Deixa eu ver aqui no celular de novo, pegar ele agora, não vou minimizar aqui a mensagem, deixa eu ver. O prêmio, o sorteio de hoje, Gabriel, então a primeira pessoa que mandasse o Viva Poesia para o WhatsApp da rádio seria a vencedora, né? E aí a gente recebeu aqui, já logo às 17h01, o Viva Poesia da Daniela Santos. O contato da Daniela Santos é 51995290146. Então, Daniela Santos, você pode passar aqui na Rádio Cultural FM, ou eu entro em contato daqui a pouquinho mais pelo WhatsApp também para falar pessoalmente contigo, né? A gente agradece a tua participação, você vai receber, então, um vale-livro no valor de R$100 e 2 caixas com 15 mudas de flores cada. A gente agradece aos nossos apoiadores culturais que tornaram possível, né, esse momento. Nilson R. da Silva Imóveis, Super Livros, Ana Supermercado e Fênix Floricultura e Decoração. Então, gente, fica aí a dica, né? Sigam o projeto do Gabriel, é @ParnaRappers no Instagram, tem no TikTok e no YouTube também, né, Gabriel? Se quiserem seguir o perfil do Gabriel, né, Gabriel? Tá tudo certo? Se a galera te seguir também por lá. Segue o Parna Rappers, vamos acompanhar Parna a poesia. Prioridade, ok. E também não deixe de seguir e continuar acompanhando aí o trabalho da Cultural FM, pessoal, nas redes sociais e também pelas ondas do rádio ou pelo aplicativo. Então tá. Gente, muito obrigada, Gabriel, mais uma vez, gratidão, um beijo grande no teu coração e um beijo grande para todos vocês que nos acompanharam hoje. Tchau. Tchau, Gabriel. Tchau, obrigado, foi um prazer.